Então, o tema da minha palestra aqui, né, a gente vai falar um pouquinho sobre universos quânticos, né, como falei, dando ênfase ao computador quântico, né? Então, vamos agora embarcar em uma viagem, né, que nos levará a um novo mundo, né? Este novo mundo é conhecido como o mundo ou universo da física quântica, né? O universo de estudo da física quântica, ou como nós veremos futuramente, mecânica quântica, né, estará diretamente correlacionado, né, com a descrição de comportamento de partículas atômicas e subatômicas, né? Então, o ramo de estudo da mecânica quântica são as partículas atômicas e subatômicas, né? Neste nível fundamental, a compreensão dos movimentos das partículas, né, que nós veremos no decorrer desta apresentação, né, será um pouco nebuloso, né? Então, você tentar compreender o movimento da partícula quântica irá forçar você a tentar ampliar a sua mente, né, e sair da ideia da sua caixinha, o seu conhecimento desse nosso mundo clássico, né? Muito bem. Então, ó, antes de começar, propriamente dito, essa palestra, né, nós devemos nos fazer as seguintes perguntas, né, do que nós iremos ver hoje, né? Essas perguntas aqui que nós iremos fazer serão resolvidas, né, as suas respostas, né, serão dadas, né, no decorrer da nossa palestra, né? Muito bem. A primeira pergunta que nós temos que nos fazer é a seguinte, né? Mas o que quântico significa no contexto do equipamento de computação? A segunda pergunta que nós devemos nos fazer é a seguinte, né? O que distingue um computador quântico de um normal? Qual é a cara de um computador quântico, né? E como o construímos, né? Então, essas perguntas aqui são as perguntas básicas, né, que nós devemos nos fazer quando começamos a pensar em computador quântico, né? Mas se você for mais além, né, você pode fazer uma pergunta mais fundamental, né? O que nos distingue, né, do resto do reino animal, né? Qual é a predição, né, que a raça humana tem em relação às outras raças do reino animal, né, ou do reino vegetal, ou do planeta como um todo, né? O que é que nos distingue, né? Se você pensar bem, né, essa resposta eu acho que quase todo mundo tem, se você for se perguntado, né, quase todo mundo tem, né, conhecimento de uma resposta que possa ser dada, né? Uma dessas respostas, né, é que a raça humana, ela tem a capacidade de transmitir informações, né? Então, o que nos distingue do resto do planeta é a nossa capacidade de transmitir informações, né? Então, se nós temos essa capacidade de transmitir informações, então logo surge a necessidade de armazenar essas informações, né? Então, temos aqui, por exemplo, nós pensamos nisso aqui, ó, temos aqui, por exemplo, né? Se nós formos olhar lá na pré-história, né, a nossa capacidade de armazenar informações, né, por exemplo, a contagem de gado, né, era proporcional à contagem de pedrinhas, né? Então, com o passar da evolução, né, da história da humanidade, né, nós conseguimos desenvolver uma escrita para armazenar essas informações, né, e assim por diante, né? Com a evolução, né, nós conseguimos sempre utilizar um sistema que armazenasse aquelas informações necessárias, né? Até chegar hoje, né, no nosso computador quântico, né? Passando pelo nosso computador clássico, né? O computador usual, né? Então, a raça humana, desde a sua origem, ela sempre teve a necessidade de transmitir e armazenar informações. Então, essa sempre é a nossa busca. A busca pelo computador quântico é um sistema que consiga armazenar e processar informações, né? Muito bem. Vamos agora aqui responder uma das primeiras perguntas feitas no começo da apresentação, né? O que é que significa o termo quântico para
comutação. Para explicar esse termo quântico aqui, ó, nós temos que retornar, né, até meados de 1900, né, onde a nossa história, né, ela vai começar, né, quando um conjunto de cientistas tentavam descrever uma propriedade estranha da luz, né? Mas que propriedade estranha da luz era essa, né? Então, quando eu aquecia um gás, né? Tá aqui o gás, eu vou aquecer aqui um gás aqui, ó. Esse gás está contido dentro de um vidro, né? Quando eu colocava um prisma na frente desse gás aqui, ó, vou colocar aqui um prisma na frente desse gás aquecido, né? O que é esperado? Já conhecia-se na literatura, né? Quando eu colocasse aqui uma fonte luminosa na frente de um prisma, né? Esse prisma ia pegar a luz branca, né? E ia criar um espectro contínuo de cores, né? Mas quando eu coloco um gás quente, né? Na frente de um prisma, o que acontece, né? Somente alguns espectros de luz, né? São visíveis, né? Muito bem. Planck, né, propôs uma solução, Planck aqui, né, propôs uma solução ousada para tentar descrever esse comportamento da luz, né. Na sua descrição, Planck diz que esse comportamento aqui é devido, né, à luz possuir um formato quantizado, né. Então, ele começou a abrir aqui, ó, a nossa ideia de quantização, né? Ele disse que essa solução só era possível se a luz aqui, ó, ela tivesse um formato quantizado, né? Isso é, espectros ou pacotes discretos de luz, né? Então, nasce aqui, né, o conceito de quantização, né? Muito bem. Em 1905, Einstein, né, ele fez uma ideia, e Einstein, né, comprovou aqui, ó, as ideias de Planck, né, da quantização da luz, né? Essa prova feita por Einstein, né, se deu através de uma ideia bem simples, né, que é o efeito fotoelétrico, né? O que consiste este efeito, né? Eu tenho aqui uma chapa metálica, acho que todo mundo aqui já deve ter, uma boa parte já deve ter ouvido falar deste efeito, né? Ou deve ter ouvido falar de Albert Einstein, né? Então, eu tenho aqui uma chapa metálica e vou incidir aqui um feixe de luz sobre essa chapa, né? Muito bem. Quando eu incido um feixe de luz sobre essa chapa aqui, eu vou arrancar elétrons desse material, né? Uma propriedade que é observada do efeito fotoelétrico, né? Que esses elétrons arrancados, ou a energia desses elétrons arrancados, né? Não dependiam da intensidade do feixe. Eu poderia aumentar aqui, ó, a intensidade do feixe, né? Mas a energia dos elétrons arrancados, né? Ou dos fótons elétrons arrancados, né? Seria a mesma, né? Einstein também viu que a energia, né, de um fóton elétrico, né, só dependeria basicamente da frequência do feixe de luz, né? Essa aqui foi a ideia de Einstein, né, para tentar comprovar a quantização da luz, né, vista por Planck, né? Muito bem. A prova, né, ou a prova cabal, né, para a quantização da luz, né, ela se deu através do modelo atômico de Bohr, né, ou com a ideia, né, atrelada a este modelo, a ideia do salto quântico, né. O que é o salto quântico, né? Então, o modelo de Bohr aqui, ó, eu tenho um núcleo atômico, né, e os elétrons orbitam em órbitas específicas, né, ao redor do núcleo atômico. Quando eu aqueço um determinado átomo aqui, ó, ou um gás, o que acontece com os elétrons que estão em uma determinada órbita, né? Eles irão executar um salto quântico, né? Eles irão aqui, ó, sair de uma órbita mais interna, vão receber energia, sair de uma órbita mais interna para uma órbita mais externa, né? Esse salto aqui, ó, é chamado de salto
salto quântico, né? Quando esse meu átomo aqui resfriar, o que acontece? Esse elétron aqui, ó, ele vai novamente, ó, saltar para a camada mais interna, e durante esse salto quântico aqui, ó, o que acontece? Ele vai liberar energia, né? Ele vai liberar energia na forma de luz, né? Muito bem. Mas se nós olharmos aqui para o modelo de Bohr, pelo conceito estipulado por Bohr, né? O elétron, ele não pode ocupar essas regiões, ó, entre as camadas, né? O que é que isso quer dizer? Que o meu elétron, quando ele retornar para a camada mais interna, ele somente irá liberar uma quantidade, né, específica de luz, né? Ele vai liberar um pacote específico de luz. Isso nós podemos começar a vislumbrar, né, a ideia que foi obtida por Planck, né? Então, quando o elétron, por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui 4 camadas aqui, ó, certo? Quando o elétron retorna da camada mais externa para a camada mais interna, ele vai liberar um pacote específico de luz, né? Lá no experimento de Planck, né? Quando eu colocava um prisma na frente do gás aquecido, né? Nós vimos justamente aqui essas franjas esse espectro de energia, né? Então, o experimento de Bohr, ele é uma prova definitiva, né, da quantização da luz, né? Então, a luz, até então vista como uma onda, né, ela pode ser agora tratada como uma partícula, né? Então, o que é que significa esse termo quântico? Esse termo quântico, ele está atrelado, né, a pacotes discretos de energia, né? Então, por exemplo, eu tenho um fóton, né? O fóton descrito por Einstein, né? Efeito fotoelétrico, a menor porção da luz, né? A energia, a quantização da luz, né? Nada mais é do que a constante de Planck, né? Vezes a frequência. Então, essa aqui, ó, é a equação que surge da quantização da luz, né? Então, a mecânica quântica, ela tem como passo inicial, né, a análise de um experimento até que bastante simples, né? Mas sua descrição é bastante complexa, né? Imagine você, em meados de 1900, né, propor que a luz possui espectros não mais contínuos, né? E sim, a luz pode ser vista como pacotes de energia, né? Que são chamados de fótons, né? Hoje em dia é fácil, né? Por exemplo, você pode ir em qualquer loja de energia solar, né? E comprar, por exemplo, uma placa fotovoltaica que funciona a esse princípio aqui, né? Ao princípio do efeito fotoelétrico, né? Onde o fóton fornece energia, né? Para a placa, a energia solar, e essa energia solar é convertida em energia elétrica, né? Muito bem, né? Então, como nós vimos aqui, a luz, né? Que era tratada como onda, né? De acordo com os experimentos de Planck, Einstein e Bohr, né, ela passou também a ser vista como partícula, né? Então, de Broglie, né, ele teve o seguinte pensamento: se a luz que é uma onda, ela pode ser vista em determinadas circunstâncias como partícula, né? Por que o elétron, que é uma partícula, não pode se comportar em certas circunstâncias, né, como uma onda? Então, de Broglie, ele teve o seguinte pensamento: né? Por que não podemos tratar o elétron, uma partícula, como uma onda, né? Então, o experimento que deu o ponto de partida da quantização da matéria, né, foi o experimento da fenda dupla, né? O que é que diz o experimento da fenda dupla, né? Ele diz o seguinte, né? Quando nós jogamos partículas, né, através aqui das fendas duplas, né, as partículas sempre passarão, ó, as partículas aqui, ó, sempre passarão, né, pela fenda, né? E aqui, ó, eu vou ter aqui, ó, aqui o meu anteparo, né? As partículas aqui, ó, elas sempre o resultado aqui, ó, sempre será, ó, as partículas sempre passarão pelas fendas. O resultado está aqui no nosso
no nosso anteparo, né? Isso quando você joga partículas, né? Muito bem. O que acontece, se eu trocar essas minhas partículas aqui, né? Matéria, né? Uma partícula, matéria. Se eu trocar essas partículas aqui por elétrons, né? Então, eu vou, em vez de jogar aqui, eu vou jogar elétrons, né? No experimento da fenda dupla, né? Então, quando os elétrons são arremessados, né? O problema aqui, ó, ele vai ter um caráter diferente, né? Em vez dos elétrons atingir, né? Somente a região atrás das fendas, né? Eu vou observar agora que os elétrons, né? Eles atingem toda a tela, né? Isso aqui é um resultado bastante interessante, né? Por quê? Porque esse padrão aqui, ó, ele representa o padrão de interferência de uma onda, né? Aí você se pergunta, professor, mas o elétron não é uma partícula? O elétron é uma partícula, né? Mas como o elétron, que é uma partícula, ele está se comportando como uma onda, porque nós sabemos que uma onda ela pode se dividir, uma onda ela pode se combinar, uma onda ela pode se interferir, né? Correto, professor? Correto. Então, partículas são partículas, né? Partículas são partículas. Ondas são ondas, né? Como uma partícula, ela pode se comportar como uma onda, né? Essa é uma pergunta bastante interessante, né? Só se aquilo que eu pensei que era uma partícula, na verdade ele é uma onda. Então, estão vendo que a mecânica quântica, ela possui algumas peculiaridades que pertencem, né? São pertencentes somente a esse universo quântico, né? Como essa seguinte pergunta, professor. Muito bem, se o elétron é uma onda, né? E aqui eu tenho minhas franjas de interferência, o resultado de uma onda, né? Quando eu vou aqui, ó, analisar o elétron no anteparo, né? Aqui na tela, né? Eu observo que aqui atingiu um elétron, né? Que o elétron, eu não vou encontrar aqui, ó, uma parte do elétron aqui e outra parte do elétron aqui, por exemplo. Não, eu vou encontrar o elétron aqui, né? Mas como isso é possível se o elétron é uma onda, né? Como é que essa onda do elétron? Porque se nós formos pensar, o elétron, ele vai pegar, vai se dividir, vai se interferir e vai se combinar. Mas quando eu for calcular o resultado aqui no anteparo, eu vou encontrar aqui o elétron, não parte do elétron, né? Como é que eu posso agora pensar no elétron como uma onda, né? Porque eu consigo imaginar, por exemplo, uma onda em um rio, né? Eu posso jogar uma pedra, por exemplo, e ver as marolas, né, se propagando. Mas como é que eu posso pensar o elétron se propagando, né? Essa resposta aqui, né, ela foi dada por dois cientistas célebres da física, né, que foram Schrödinger e Bohr, né? O que foi que eles pensaram, né? Eles pensaram que essa onda aqui, que o comportamento ondulatório da partícula aqui, o comportamento ondulatório dos elétrons, né? Eles podem ser representados por uma onda de probabilidade. Então, aqui nada mais é do que o resultado de uma onda probabilística, né? O que é que isso pode aferir, né? Na verdade, quando eu lançar um elétron aqui, eu nunca vou conseguir medir com precisão a região do anteparo aonde eu vou atingir, né? Mas eu posso calcular a probabilidade de encontrar o elétron em qualquer região aqui do anteparo. Então, observem agora que na física quântica, a física que trabalha com esse mundo atômico e subatômico, né, ela deixa de ter resultados precisos, né, como a mecânica clássica, né, e eu começo a obter resultados probabilísticos, né. Então, a descrição probabilística do elétron, né, ela pode ser dada aqui, ó, através da equação de Schrödinger, né, todo mundo que já pagou mecânica quântica, né, já ouviu falar dessa equação aqui, ó, dessa equação de Schrödinger, que estuda as partículas subatômicas e subatômicas, né, certo?
E a definição, né, de probabilidade, ou conceito físico dessa equação aqui, né, foi dado por Bohr, né, em 1920. Muito bem. A mecânica quântica, a partir daqui, ela estava enveredando para um caminho, né, onde levou, né, para uma rota de colisão, né, dois célebres físicos, né? Um deles é o Einstein, né, que dizia que Deus não joga dados, né, com o universo, né? E o outro era Niels Bohr, né, que retrucava, né? Einstein, para de dizer a Deus o que fazer, né? Então Einstein não gostava, né, desse mundo probabilístico, né, para onde a mecânica quântica estava indo, né? E Bohr, um dos defensores da mecânica quântica, retrucava dizendo que a matéria tinha esse comportamento, né? Não sabia o porquê, não tinha como explicar. A matéria simplesmente se comportava dessa maneira, né? Com essa visão probabilística, né? Muito bem. Um dos conceitos derivados dessa visão de mecânica quântica, né, é a superposição de estados, né? O que é que significa superposição de estados? Se você começar a pegar o que você tem como base, por exemplo, a mecânica clássica, né? A mecânica clássica para um sistema, né? Ela pode assumir um estado bem definido, né? Por exemplo, né? Eu tenho aqui uma moeda, né? Uma moeda, ela só pode ser cara ou coroa, certo? Então, aqui, eu tenho dois estados bem definidos, né? Ou eu tenho cara, ou eu tenho coroa. Já na mecânica quântica, o sistema ele pode ser, ao mesmo tempo, cara ou coroa. Quando isso acontece, eu chamo de princípio da superposição. Nós voltarmos aqui para o gato de Schrödinger, né? Um exemplo clássico, né, da superposição de ondas, né, é o gato de Schrödinger, né? Como é que se funciona esse exemplo, né? Imagine-se que eu vou colocar um gato dentro de uma caixa, né? Em um determinado momento eu vou liberar um veneno, né? Mas eu não sei que momento será isso, né? Então, eu pergunto a vocês, o gato na caixa fechada está vivo ou está morto, né? Enquanto eu não medir o sistema, o estado que o gato está lá dentro é uma sobreposição do estado, né? Ele pode estar vivo e morto ao mesmo tempo. A determinação do estado do gato só vai ser dada quando eu observar o sistema, né? Então, eu vou observar o sistema. O gato está vivo ou o gato está morto? Aí eu vou abrir a caixa. Aí o que é que eu encontro? Aí está aqui o gato, né? Aí o gato aqui, ele tá em ambos os estados, né? Ele tá zumbi, né? Certo? Então, aqui somente uma brincadeira com o gato de Schrödinger, né? Então, quando eu abrir a caixa, eu só vou encontrar dois estados, né? Ou ele está morto, ou ele está vivo, né? Tá ok? Mas enquanto eu não abrir a caixa, o resultado é a sobreposição desses dois estados. Muito bem, né? Outro resultado importante, né, obtido da mecânica quântica, dos resultados da mecânica quântica, é o entrelaçamento quântico, né? O entrelaçamento quântico é a previsão mais bizarra, mais maluca e mais absurda da mecânica quântica, né? Por quê, né? O entrelaçamento quântico, né, ele é dado quando duas partículas, né, estiverem próximas o suficiente, né? Certo? Nesse caso, quando duas partículas estão próximas, aqui é uma partícula e tem aqui outra, né? Quando essas duas partículas estão próximas, né, as suas propriedades aqui, irão se conectar. Tá ok? Mesmo se as partículas forem jogadas em direções
diferentes, né, em direções opostas, né, as partículas continuam entrelaçadas de uma forma inexplicável, né? Então, eu tenho duas partículas, né? Eu tenho duas partículas, e eu vou colocar essas duas partículas próximas, né? Quando eu faço isso, essas propriedades irão se entrelaçar, né? E esse entrelaçamento não é quebrado, mesmo que eu pegue e distancio as partículas, né? Esse fenômeno é observado, né, justamente como medimos uma das partículas, né? Ao fato, nós medimos uma das partículas, vou medir aqui, eu vou olhar o estado, eu vou olhar o estado de uma das partículas, né? O fato de eu medir o estado de uma das partículas, né, ele vai afetar a outra, mesmo não existindo nenhum meio possível das duas se comunicarem, né? Por exemplo, existe uma propriedade da matéria, né? Se você vamos pegar aqui um elétron, por exemplo, existe dentro do elétron um giroscópio, né, magnético, que é chamado de spin, certo? Se o elétron está movendo livremente para o espaço, esse giroscópio aqui, ele pode apontar para qualquer direção, né? E ele pode rotacionar tanto no sentido horário, quanto no sentido anti-horário. Então, posso ir tanto no sentido horário, quanto no sentido anti-horário, e rotacionar para qualquer direção. Quando eu pego um elétron desse e coloco na proximidade de outro elétron, o que acontece, né? As propriedades destes dois elétrons irão se conectar, né? Aí, se eu fico com um elétron aqui na Terra e levo o outro elétron, por exemplo, lá para a Lua, né? A partir do momento que eu olhar o elétron daqui na Terra e ver que sua orientação é spin up, né? Está aqui com spin up. Eu já sei que o spin que está lá na Lua, né? Ele será down, né? Ele estará apontando para baixo. Mesmo não tendo nenhum caminho conectando esses dois elétrons, né? Esse daqui, né, é um dos pontos de vista, né, na mecânica quântica, de qual Einstein não gostava. Por quê? Porque quando eu meço aqui, ó, o estado quântico de um elétron, né, imediatamente o estado quântico do outro ele é predito, né? Essa informação, para ser levada de um estado para o outro, né, ela deve viajar de maneira instantânea. O que é que isso quer dizer? Ela deve viajar com uma velocidade maior do que a velocidade da luz, né? E nós já sabemos que Einstein postulou, né, o princípio universal da velocidade da luz, né? Nada deve viajar mais rápido do que a velocidade da luz. Então, observem a estranheza que se dá a mecânica quântica, né? A estranheza associada à mecânica quântica. Muito bem, né? Um dos grandes expoentes da física, né, foi Richard Feynman, né? Richard Feynman, né, ele é dele, né, uma das célebres frases, né, sobre mecânica quântica, né? Para todo mundo que estuda mecânica quântica, né, ele já conhece essa frase de cor e salteado, né, que é o seguinte, né? Se você acha que entendeu alguma coisa sobre mecânica quântica, né, então é porque você não entendeu nada, porque esse mundo quântico, esse mundo probabilístico, né, é um mundo que possui várias vertentes de aplicações, várias vertentes de ocasiões, e você, né, nós, seres humanos, né, nós não somos programados, né, para pensar quanticamente, né? Nós gostamos de definição de estado, como Einstein, mas a mecânica quântica, o universo quântico, tem leis que pensam totalmente diferente, né? Elas observam o mundo, né? Esse mundo quântico observado, né? De uma maneira totalmente diferente do que a gente vê com a física clássica, né? Coube também a Feynman, né? O Feynman foi o primeiro a pensar em computadores quânticos, né? Então ele pensou o seguinte, né? Será se como a quântica possui várias vertentes, né?
como a quântica, nosso reino quântico possui vários caminhos, várias ramificações, né? Será que um computador que pense quanticamente, né, traria resultados superiores aos computadores comuns, né? Então, essa primeira proposta de computador, né, foi dada por Richard Feynman, né? Muito bem. Então, vamos olhar aqui, ó, os nossos computadores modernos, né? Se nós pararmos para pensar, né? Nós estamos vivendo aqui, né, o auge da computação moderna. Isso quer dizer o quê? Que os bits ou os bytes, né, construíram toda esta computação, né? Entretanto, né, nós já estamos chegando ao limite de processamento das nossas máquinas, né? Isso quer dizer o quê? Que a nossa computação moderna, invariavelmente, ela deve sair de cena, né? E deve dar lugar para uma nova tecnologia, né? Que irá se assemelhar com a forma que nós pensamos, né? Estamos assistindo, se você parar para pensar, estamos assistindo o nascimento da computação quântica, né? Então, tá aqui o nosso computador quântico, né? Que nada mais é, se você olhar para essa foto aqui, né? Uma engenhoca, né? De ouro e cobre, né? Entretanto, essa engenhoca de ouro e cobre, né? Ela segue um conjunto de leis rígidas, né? Que são as leis da mecânica quântica. Então, nossa engenhoca aqui, ela tem como pilares principais, né, a superposição e o entrelaçamento quântico, né? Aí você me pergunta, professor, o que é que essas duas características, o que é que um computador quântico, ele vai ter de diferencial em relação a um computador normal, né? O que é que vai diferir um e o outro, né? O que vai diferir um e outro é que os processos relacionados ao computador quântico, devido a essa propriedade de superposição e de entrelaçamento, né? Os processos gerados por esse computador, né? Serão de maneira mais fluidas, se aproximando, né? Com o raciocínio humano. Entretanto, isso é que vai gerar, né, a criação de novas máquinas, de uma troca de arquitetura computacional, isto é, uma nova linguagem e novos algoritmos. Então, o nosso computador atual, né, ele não será mais útil, né, a nossa computação quântica não será feita em cima da nossa tecnologia atual, né? Então, devo criar uma nova máquina que suporte esses princípios, né, o entrelaçamento e a superposição. Já que eu tenho uma nova máquina, eu devo criar também toda uma nova arquitetura, uma linguagem e um algoritmo para ela, né? Então, vamos aqui. Então, se nós pararmos para pensar, né? Como é que funciona o nosso computador clássico, né? Nosso computador clássico, a linguagem que o nosso computador clássico entende, né? É a linguagem dos bits, né? Muito bem. O que é um bit, né? Vamos lá, o que é um bit, né? O que é um bit? Um bit nada mais é, né? O bit ou byte, né? Nada mais é do que a menor unidade de informação que se pode ser armazenada ou transmitida dentro de um computador, né? Então, a menor quantidade de informação armazenada ou transmitida dentro de um computador, né? É chamada de bit, né? Esse nosso computador, ele possui estados bem definidos, né? Ou ele é zero, né? Corte de energia, ou ele é 1. Então, possui dois estados bem definidos, né? Semelhante a uma moeda, né? Então, a moeda, ou ela é cara, ou ela é coroa, né? Então, uma moeda também ela possui dois estados bem definidos, semelhante a um computador usual, né? Um computador clássico, esse computador do nosso dia a dia. Então, a linguagem fundamental dele, né? É o byte.
Então, o byte aqui, ó, eu possui dois estados bem fundamentados, bem estabelecidos. Se nós formos agora analisar a linguagem funcional de um computador quântico, né? A linguagem funcional de um computador quântico é o qubit, né? Então, o que é um qubit? É um qubit, né? Um qubit, né? Ou um computador quântico semelhante ao computador clássico, também ele consegue interpretar zeros e uns, né? Só que aqui, ó, eu tenho uma distinção. Como o meu computador quântico também eu posso aplicar o princípio da superposição, então esse meu computador quântico também consegue enxergar a sobreposição dos estados 0 e 1, né? Se nós voltarmos aqui para a ideia da moeda, é como se a moeda fosse ao mesmo tempo cara ou coroa. Então, ao mesmo tempo, a moeda pode ser cara ou coroa. Então, o meu qubit quântico, ele, a partir do princípio da superposição, ele pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo. Mas como é que a gente pode entender essa ideia, né? Como é que a gente pode entender essa ideia do qubit quântico? Vamos imaginar o seguinte, né? Vamos agora nos teletransportar para um cassino em Las Vegas, né? Vamos brincar em Las Vegas, né? Certo? Muito bem, nós vamos utilizar uma máquina aqui no cassino, né? Um jogo, né? De cara ou coroa. Como é que funciona esse jogo de cara ou coroa, né? Muito bem, né? Nós vamos representar aqui, ó, aqui a cara, aqui amarelo, né? E azul é a coroa, ok? A cor azul. Muito bem. Como é que funciona esse jogo? Né? Tá aqui minha moeda. A moeda pode ser cara ou pode ser coroa. A moeda começa com a cara. Muito bem. O computador ele tem a opção de virar a moeda cara ou coroa, né? Eu não vou ver, ó, a partir desse momento ninguém vê mais a moeda, né? Certo? A moeda. Eu tenho a opção também, ó, depois do computador, de virar ou não a moeda. O computador não vê minha jogada e eu não vejo a jogada do computador, né? Então, o computador joga, vira, ele pode virar ou não a moeda, né? Aí, depois da minha vez, eu posso ou não virar a moeda, né? Lembrando que o nosso computador aqui, né? Nosso computador aqui, do cassino, né? É um computador clássico, né? Correto? E estamos considerando situações ideais, né? No caso, um computador não viciado, um computador não programado para ganhar. Novamente, ó, o computador aqui do cassino, ele pode novamente virar a moeda, se ele quer cara ou coroa, né? Se der cara, ele ganha. Se der coroa, eu ganho, né? Se eu repetir esse processo com a quantidade específica de vezes, né, que me deu um resultado probabilístico, né, o que é que eu vou perceber? Eu vou perceber que a quantidade de vezes que eu ganho, é semelhante à quantidade de vezes que eu perco, né? Que isso é probabilístico, né? Se você, quem pagou já probabilidade já sabe, se você jogar uma moeda para cima, né? A probabilidade da cara ou coroa é de 50%. Então, a chance de eu ganhar nessa máquina aqui, ó, é quase de 50%. Muito bem. Agora, em vez de eu ter uma máquina em um cassino, né? Um computador em um cassino, eu vou trocar esse computador por um computador quântico, né? Eu vou trocar aqui, né, pelo IBM Q-System One, né? Eu vou trocar por esse computador quântico, né? Aí eu pergunto, se eu troco por esse computador quântico, né? Quais serão as chances de eu ganhar? Aí vamos aqui. Olha aqui. O computador quântico, ele irá vencer 97% das vezes, né? E esses 3% aqui, né? É erro de programação, porque senão ele ia conseguir ganhar 100% das vezes. Então, o IBM Q-System One, da IBM, né? Ele conseguiu vencer em 97% das vezes, né? Aí pergunta-se, professor, mas por que isso aconteceu? Então, vamos fazer o mesmo jogo
como computador quântico, né? Então, cara e coroa, né? Eu tenho dois estados específicos, né? Isso classicamente, né? Como o byte do computador, né? Ele pode ser 0 ou 1, né? Ele pode ser 0 ou 1. Já um computador quântico, o computador quântico, aqui, ó, o meu qubit, ele é uma sobreposição desses dois estados, né? O que é que isso quer dizer? Ele pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo. Ele pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo. Então, vamos jogar aqui o nosso joguinho, né? Então, a moeda está aqui, cara. O computador aqui, ele pode ou não virar moeda, mas agora aqui tanto faz ele virar ou não moeda, porque a moeda agora aqui, ó, ela não é mais cara ou coroa. Ela é cara e coroa ao mesmo tempo. Ela é cara e coroa ao mesmo tempo. Eu posso também virar moeda, que não vai fazer diferença nenhuma, porque ele é cara e coroa ao mesmo tempo, né? E no final, o computador vira novamente, né? E como resultado para o computador ganhar é caro, o que acontece? Como eu tenho uma probabilidade de encontrar cara, eu vou aqui determinar o estado, né? O fato de eu medir, eu determino o estado, e o estado que eu quero determinar é o estado de cara. Então, quando eu faço isso, ó, o computador ele vai ganhar quase 100% das vezes, né? Então, essa aqui é uma demonstração simples, né, de sobreposição de estados. Tá, ok? Então, temos aqui uma relação aqui entre qubit, né, e o bit, né? Então, como eles processam ou armazenam informações, né? Se você pegar o nosso byte aqui, né? Se você for adicionando o byte, eu vou pegar 1, 2, 3, né? Então, a armazenagem aqui, ó, de informações, né? Ela ocorre de maneira geométrica aqui. Eu vou somando 1, 2, 3, 4, 5, até o número de bytes que o computador me permitir, né? Muito bem. Se esse computador é um computador quântico, né, como é que se dá o processo de armazenamento de um computador quântico? Né? O crescimento, né, da taxa de armazenamento de um computador quântico, né, ela é feita de maneira exponencial. Né? Então, se eu tenho 1, só armazeno 1. Né? Se eu tenho 2 em relação ao computador clássico, né? A taxa de armazenamento é 4, 3, 8 e assim por diante. Né? Até chegar aqui, ó, a números astronômicos. Né? Olha o tanto de byte aqui, ó. Eu posso substituir isso aqui, ó, por somente 40 qubits, né? Muito bem. Mas, professor, eu tenho uma dúvida ainda, né? Como é que um processador, como é que um computador quântico, ele processa uma determinada informação, né? Como é que eu vou processar uma informação? Como é que um computador quântico, ele funciona, né? Então, para entender o funcionamento de um computador quântico, nós devemos saber como é que o computador atual funciona, né? Como é que o computador atual funciona. E para fazer isso, nós vamos usar um exemplo bem simples, que é o exemplo de um labirinto, né? Certo? Então, ó, imagine, né? Imagine você aqui no meio de um labirinto, ó, certo? Então, tá aqui você ó, no meio de um labirinto. Se você parar para pensar, ó, existem vários caminhos, né, a serem testados, né? Você aqui, ó, vai testar um caminho por vez. Então, você vai aqui, ó, testa um caminho por vez. Aí, esse padrão aqui, ó, de resolução de problemas, né, vai levar você, né, a vários becos sem saída, né, até encontrar a saída do labirinto, né? É assim que o computador clássico funciona. Um computador clássico funciona, ele vai resolver um problema por vez. Então, vou resolver um problema por vez. O que é que isso quer dizer? Eu vou testar cada saída do labirinto, uma a uma, até chegar no resultado final, né? Como é que um computador quântico trabalha? Um computador quântico aqui, ó, eu vou testar todas as saídas do labirinto de maneira simultânea. Tá? Isso vai reduzir o tempo de programação em números absurdos, né? Aqui um exemplo simples, né? Mas se você
pensar aqui, por exemplo, o caminho percorrido por um neurônio, né, um pulso elétrico no cérebro, né, que tem trilhões de caminhos a ser seguidos, né, isso se torna um problema bastante complexo, né, e que pode ser resolvido de maneira bem simples, né, usando a arquitetura de um computador quântico, onde eu vou testar todos os caminhos possíveis ao mesmo tempo. É assim que funciona um computador quântico, né? Muito bem, né? Outra pergunta que nós podemos nos fazer, né, lá do comecinho, né, é como são fabricados, né, um computador quântico, né? Como é que eu posso aqui, fabricar aqui um processador quântico, né? Para fabricar um processador quântico, eu devo escolher qualquer partícula, né, que obedeça às regras da mecânica quântica. Então, devo escolher qualquer partícula que obedeça às regras da mecânica quântica, né? Muito bem. Tendo isso em mente, né, o que é que eu devo fazer? Eu faço o seguinte, né? Eu devo fazer com que os bytes quânticos, né, os bits quânticos aqui, os meus qubits, né, eles estejam todos próximos, né? Isso por quê, né? Porque todos devem se unir em um emaranhado de estados, né? Formando, assim, um só estado em que todos os qubits trabalham juntos, não tanto, ou não vendo aqui, ó, não do ponto de vista individual. Então, os meus qubits devem estar bastante próximos, né? Para que eles se entrelaçam e trabalhem todos, né? Todos juntos, né? Por que isso é interessante, né? Por exemplo, eu vou fazer o lançamento de 3 moedas, né? Tá, ok? Vou lançar aqui 3 moedas simultaneamente. Antes de eu medir o estado aqui, ó, desse sistema, dessas 3 moedas, né? O que acontece, né? Elas podem ser cara ou coroa. Entretanto, se eu medir o estado de uma moeda, eu vou observar que todas as outras, né? Todas as outras estarão no mesmo estado. Isso acontece por quê? Isso acontece devido ao entrelaçamento quântico. É a mesma ideia lá do nosso computador do jogo cara ou coroa, né? Ok? Muito bem. Desculpa. Lembrei. Então, qual é a desvantagem desse sistema? É porque esse meu entrelaçamento aqui, esse meu entrelaçamento quântico aqui, ele pode ser quebrado, né? De uma maneira bem simples, né? Porque esse meu entrelaçamento quântico aqui, ele é bastante estável, né? Então, um simples grão de poeira, né? Ou a simples partícula de luz, ele pode destruir todo esse entrelaçamento quântico. Então, por isso que os computadores quânticos, né? Hoje em dia, né? Elas são projetados para funcionar em laboratórios, né? Porque eu consigo controlar todas as condições externas que irão ou que podem afetar ao meu entrelaçamento quântico. Muito bem, né? Em outubro de 2019, né, uma notícia, né, chacoalhou o mundo, né? Essa notícia foi essa, né? É a criação, né, do processador quântico da Google, né? O Sycamore, né? Para você ter uma noção de como esse processador quântico ele é potente, né? E esse processador quântico só tem 53 qubits, né? Ok? Esse processador quântico ele foi fabricado para resolver um problema específico, né? Um supercomputador, né? O mais moderno supercomputador, né? Ele levará 10 mil anos para resolver o mesmo problema que o Sycamore só leva 3 minutos para resolver, né? Então, olha o avanço de tecnologia que nós temos aqui com a computação quântica. Um problema que levaria 10 mil anos, com o melhor supercomputador que nós temos, né? Só vai levar 3 minutos com um
processador com um processador quântico, né? Outras empresas também estão investindo nessa área, né? Como a IBM, né? Como eu falei no comecinho. A IBM também possui o seu computador quântico, né? Que é o IBM Q System One. A Microsoft também ela está desenvolvendo uma linguagem, né? Como falei, se o computador é novo, né? Então a linguagem computacional também deve ser nova, né? Então a Microsoft, né, está desenvolvendo a linguagem computacional, né, para esse novo computador, né? Que é a Q Sharp, né? Essa aqui é a linguagem para o computador da Microsoft. Então aqui, se você parar para pensar aqui, o céu é o limite de aplicações da mecânica do computador quântico, né? Então, o computador quântico ele pode ser utilizado, né, para acelerar, né, os estudos sobre pesquisas espaciais, né? Como a gente pode projetar uma nave que possa nos levar aos planetas mais próximos, né, de maneira bem mais rápida, né? Isso pode ir até a estudo, né, de fertilização do solo, né? Como posso criar um alimento transgênico, né, de boa qualidade, né, estou estudando propriedades da matéria, né, e estou estudando formação molecular, nada mais ideal do que usar um computador que pense igual a essa estrutura molecular para montar essa estrutura como computador quântico, né, isso pode dar um boom na indústria farmacêutica, né, uma das áreas que vai ser afetada pelo computador quântico é a criptografia, né? Porque vocês viram aqui que ele consegue resolver um processo complicado em 3 minutos, né? Então, quebrar, por exemplo, o código de uma criptomoeda com o computador quântico, né? É fácil, né? Mas quando o computador quântico estiver acessível, né, para todo mundo, né? Isso daqui a algumas décadas, né? Infelizmente, nós não teremos acesso ainda, né, devido ainda a ter ainda na área um maior investimento, né, e uma área que está engateando ainda, as pesquisas na área estão engateando na fabricação de um computador quântico de uso comum, né, estão engateando ainda, a gente não vai ver ainda um computador quântico tão cedo, né, um computador quântico pessoal, né, tá ok? Então, desde já, eu agradeço a todos, né, muito obrigado. O professor Anderson Gomes, ele pergunta, né? Professor Newton, tem algum estudo sobre uma tentativa de salvar o gato de Schrödinger? Tem aquela que eu botei, de transformar o gato em zumbi. Devido a ele estar em um estado de superposição, existe a possibilidade de eu obter essa informação durante a medida. Pois é. Não, porque o ato de eu medir, eu vou interferir no estado, né? Essa é a discussão entre Einstein e Bohr, né? Porque Einstein achava que os estados eram pré-determinados, né? E Bohr achava que o ato de medir o estado quântico é que eu vou definir o estado específico, né? Então, se eu medir o estado antes, né, interferir no resultado, eu vou estar determinando a predisposição do estado. Por exemplo, a fenda dupla, o elétron só se comporta como onda se eu não interferir no resultado. Se eu medir, se eu observar o comportamento do elétron, porque eu acho que todo mundo ficaria curioso, né? Como é que um elétron consegue chocar no meio das duas fendas duplas, né? Então, tentaram observar esse fenômeno, né? Mas o fato de observar o fenômeno fez com que o elétron se comportasse também como partícula, né? É algo assim que a mecânica quântica é algo que você tenta encaixar, né? Mas sempre ela tenta fugir, o conhecimento tenta fugir de você, né? É interessante, muito interessante. Vou fazer aqui a pergunta que o professor Guimarães está fazendo aqui. Você falou do entrelaçamento quântico, né? Eu botei entrelaçamento quântico, né? Pelo que eu entendi, cada elétron, né, ou partícula subatômica tem sua alma gêmea. Então, quer dizer que não há infidelidade nesse reino, né? Então, não, você vai... não tem elétron. Você casou para a vida toda. Você se entrelaçou... Fiquei curioso assim, ó, se, digamos, um elétron foi para a Lua, né? E aquela relação continua, mas não pode ter que ter um elétron que pula pela janela e começa a atrair o outro. Não, aí o radar da mulher, né, a mesma distância, tá entrelaçado, acabou. Já era. Já era, entrelaçou, já era.
Mas, gente, um casamento tem que ser tipo eletro, né? Eletro. Fica entrelaçado para a vida todinha. Né? Legal essa questão aí, viu? Deixa eu ver aqui outra pergunta que tem aqui. É Albert Jonatas, ele pergunta, né? O princípio de funcionamento de um relógio quântico é o mesmo de um computador quântico? Assim, o que é que rege, um relógio quântico, né? O que é que rege um computador quântico? O computador quântico, eu estou pegando como a alma do computador, eu estou pegando uma partícula quântica, uma partícula que obedece às leis da mecânica quântica, e estou fazendo com que essa partícula tenha uma propriedade que me faça programar de uma maneira mais rápida, né? Como no caso do computador quântico, utilizando os qubits, né? Mas se você parar para pensar, existem vários materiais, né, que utilizam princípios quânticos, né, como laser. Esse computador que quase todo mundo está utilizando, um smartphone, um laser, sistema integrado. Você pegar quase todos os sistemas eletrônicos, eles são baseados na mecânica quântica. Mas a sua alma, o seu processador, né, onde a informação é captada ou armazenada, não tinha ainda nada feito sobre isso. Se o meu relógio quântico, ele for feito, né, o seu processador for feito, né, como um processador de um computador quântico, aí são similares os dois, né? Mas se só tiverem efeitos quânticos no relógio, que eu acho que é a pergunta, por exemplo, existem relógios quânticos, né, em satélites, né, que são ajustados todo o tempo para que o GPS global, né, não caia em desuso, né, não tenha falha, né, mas são sistemas quânticos ligados a um relógio. O relógio não pensa quanticamente. Não sei se ficou claro, pessoal, a resposta. Se quiser perguntar novamente. Mas se quiser fazer aí, já coloca a pergunta e coloca, né? Aqui tem uma frase do Matheus Rego, acho que ele pegou a sua fala aí no meio da palestra, diz que Niels Bohr chegou a falar algo parecido, né? Acho que se a mecânica quântica não se assustou... Não, desculpa. Se a mecânica quântica não te assustou, então você não entendeu ainda, né? Não entendeu ainda. Isso que ele colocou. Não entendeu ainda, porque a mecânica quântica, eu trabalho com um pouco com mecânica quântica, aí você todo dia se surpreende, né, com o que sai da mecânica quântica. Você pensa que entendeu um problema, aí você ainda está longe de compreender o problema na realidade, né? Mas é algo muito interessante. Você trabalhar com mecânica quântica é algo prazeroso. O professor Guimael pergunta, né? Para o computador quântico, né? Você até falou nos dois slides aí, né? Você fez fazer a conta, mas você pode só comentar de novo, né? Você chegou a falar. Porque eu fiz a pergunta antes que você colocasse lá no slide, né? O computador quântico, em ordem de grandeza, qual o ganho com velocidade e armazenamento em relação ao computador clássico, né? Você até falou isso aí já, né? Falei, tá. Posso até botar aqui no slide, ó. Deixa eu botar aqui no slide, ó. Tá aqui, ó. Você botou aí o slide do armazenamento. E também o tempo, você deu aquele exemplo de 10 mil anos para 3 minutos, né? 10 minutos. Tá aqui em relação ao qubit, o que o qubit vale em byte, né? E a capacidade de processamento, porque eu posso fazer resolver processos em paralelo, eu posso resolver várias coisas ao mesmo tempo. O computador clássico ele resolve um problema por vez. Aqui não, eu testo todas as soluções simultaneamente, porque todos os estados são sobrepostos. Então, eu posso trabalhar com todos ao mesmo tempo. Por isso ganha uma quantidade de tempo absurda em programação, né? O Sycamore consegue resolver um problema em 3 minutos, né? Algo que um supercomputador, e não é qualquer supercomputador, não, é um supercomputador mais moderno. Levaria 10 mil anos. O que nós temos aqui, o top de linha. Tem uma frase da música de O Traje ao Rigor, antiga, não sei se você lembra, que diz assim, nu com a mão no bolso. Então, quer dizer que a mecânica quântica ia deixar todo mundo desnudo, né? Ninguém estaria mais escondido. Não, a mecânica quântica, quando ela evoluir daqui a uns 10 a 20 anos, né? Porque ela está na fase embrionária ainda, mas quando ela evoluir, né? A nossa tecnologia atual, ela vai sofrer um boom. É como, você pensa rapidamente, né? O celular era algo impossível, né? Em 10 anos, né, quase todo mundo tem um celular. Essa tecnologia evoluiu muito rapidamente. Vai ser a mesma coisa com mecânica quântica. Vão aprimorar, nossa tecnologia vai ser toda aprimorada. Remédio, viagem espacial, clima,
O que você pensar, projeto Genoma, o que você pensar, a mecânica quântica ela vai processar cada vez mais rápido, porque se você pensar, a estrutura básica de todos os constituintes, né, da matéria são os átomos, os elétrons, as partículas atômicas e subatômicas, né? Então você tem algo que pensa como essas partículas elementares, né? Isso vai facilitar muito a nossa vida, né? Certo. Newton, aqui o professor Anderson Gomes pergunta, né? O qubit teria um comportamento de uma partícula subatômica? Pode, desde que seja uma partícula quântica, né? Desde que seja uma partícula quântica, né? Eu posso usar qualquer partícula subatômica para fazer um qubit. Certo. Outra aqui pergunta, deixa eu só abrir aqui demais, desculpa. Newton, eu tenho uma curiosidade, né? Quando tu mostrou aí o átomo de Bohr, né? O modelo de Bohr, desculpa, aí nós temos as camadas internas, né? Isso. E temos as regiões, as orbitais, e tem as regiões proibidas, né? Isso, quando o elétron é excitado, certo? Ele sai de um nível de energia e vai para uma outra região, certo? Mas a pergunta é a seguinte: esse gap que é proibido, né? O elétron, ele passa por ele? Ou seja, se eu tivesse uma câmera para tirar uma filmagem, né? Desse elétron passeando por esse gap, ele passaria ali? É até contraditório se disser que ele passou, então, porque não era proibido, né? É curiosidade que eu tenho. É um salto, como o Bohr definiu, é um salto quântico, professor. Ele vai aqui e salta para a camada mais externa. Ele dá um salto quântico. Ele passa pelo gap, mas ao mesmo tempo é como se ele saísse daqui e aparecesse do outro lado sem percorrer o caminho. É como, por exemplo, está aqui a Terra, né? E a Terra misteriosamente aparecesse na órbita de Marte, mas ela não percorreu o caminho. Ela saiu daqui dessa posição e ficou na órbita de Marte. Eu não vou percorrer o gap. Eu vou saltar. É uma translação. Mas chama uma expressão que se dá, rapaz, que se transportou no espaço, sem passar pelo espaço. Sabe como é que é isso? Isso. Esse, professor, é um dos princípios também que nós queremos fazer, né? Que é da comunicação quântica, né? Alguém até falou da criptografia quântica, né? Você pode agora mandar informações quanticamente, né? Através desse princípio do emaranhamento quântico. Você pega duas partículas emaranhadas, né? Deixa eu botar aqui. Você pega duas partículas emaranhadas, aí você coloca as distantes. Por exemplo, uma fica comigo e a outra fica com o banco, certo? Aí eu quero mandar informação, eu posso mandar informação pela minha partícula emaranhada, e essa informação chega até o banco de maneira instantânea, sem percorrer o caminho da minha casa para o banco. Então, não tem como alguém, né, um hacker, né, pegar aquela informação, porque aquela informação não passa por lugar nenhum. Ela sai da minha casa para o banco. Isso é muita loucura, isso é muita droga. Legal. Ana Vitória pergunta se existe um tempo quântico nos eventos quânticos, né? Como se dá a forma de medição. Não, se existe um tempo quântico nos eventos quânticos, né? E como se dá essa forma de medição? Por exemplo, você tem o exemplo do gato Schrödinger, né? Que é um exemplo quântico clássico mais simples possível, né? Você vai medir, e o fato de você medir, você altera o estado do sistema. Quando você altera o estado do sistema, você define o estado do sistema. Mas antes de eu medir, o estado pode ser qualquer um. É como um computador quântico. Antes de eu perguntar ao computador quântico a resposta, né? O estado pode ser qualquer um, como a moeda, cara e coroa, né? Eu jogo cara e coroa, aí o computador pode virar ou não a moeda, aí eu posso virar ou não a moeda, né? Certo? Aí está o estado quântico, na sobreposição de dois estados. Aí o computador vai executar a medida. Quando ele executa a medida, ele determina o estado, que é o estado que ele quer vencer. Entendeu? Uma pergunta mesmo, basicamente em relação do tempo, né? Eu não sei se eu entendi a pergunta, se o tempo é um fator importante, né, nessa questão, né? Se tem variação do estado em relação ao tempo. Deve ser essa questão, dessa pergunta mais dela, né? Porque se você pegar o tempo de programação, porque tempo de programação é relativo. Porque, por exemplo, você quer calcular, você quer trazer do Big Bang até a evolução da Terra, né? Aí você tem um tempo de programação enorme, né?
para ser realizado, o tempo de programação. Vai depender do problema que você quer simular. Eu acho, por exemplo, o senhor, professor Guimarães, né, trabalha com sistemas com moléculas, né? Aí você quer simular a interação entre moléculas, né? Aí você sempre leva um tempo para fazer essa simulação. Eu não sei se a pergunta está de acordo com o tempo que eu quero, tempo de resposta que eu quero encontrar. Se eu fosse fazer a mesma simulação de computador quântico, né, isso me geraria um tempo menor, mas mesmo assim tem um tempo. Olha, lembrando, hoje em dia, o nosso computador quântico da Google, né, só tem 53 bits, né? Ele foi fabricado em 2019, né? Daqui a 10 anos, né, 53 qubits serão um pouco, né? Vamos ter computador com 200 qubits, né? Já pensou com 50 eu faço uma programação em 3 minutos, né? Imagine com 200, né? Que vai ser, eu acho, né? Que serão super computadores quânticos, né? No futuro, né? Depende do problema. Ana Vitória, se não ficou clara essa resposta, você pode até refazer aí no chat de novo, tá bom? Pois é, porque eu entendo pelo tempo, o tempo de programação, né? É relativo o tempo de programação. Professor Guimarães pergunta de novo. Acabou com o chat do Guimarães. Porque, Anilton, a criptografia clássica, ela tem a ver com a questão do tempo, né, para se quebrar essa código. Tem que codificar, e um computador clássico não consegue decodificar porque eu preciso de dois princípios básicos, né, para quebrar aquele código. E hoje em dia o computador clássico ele dá um erro para fazer essa criptografia. Mas, digamos assim, como está surgindo a computação quântica, já se fala em criptografia quântica? Seria também? Já se fala, professor, porque essa criptografia clássica, né, só uma reportagem no começo do ano, né, que seria o fim dessas moedas, né, dessas criptografias, essas moedas que tem como essa base a criptografia, né, porque o computador quântico, ele pode quebrar essa criptografia em questão de segundos, milésimos de segundos, né, ele pode testar todos os resultados ao mesmo tempo, e em milésimos de segundos ele quebra a chave de uma criptografia. Então, a sociedade, né, como um todo, como eu falei para o senhor, né, a nossa sociedade é baseada na transmissão de informação. E como eu devo guardar aquela informação? Se surge uma tecnologia nova, então a criptografia também vai se adequar a essa nova tecnologia, né? Como eu lhe falei, eu posso usar o emaranhamento, né? Já existe, eu acho que foi feito um teste na França, né? Da internet quântica, que é a base de emaranhamento quântico. Eu pego 2 partículas emaranhadas, eu fico com uma, eu coloco a outra em outro local, né? E eu passo a informação para um ponto ao outro, sem que aquela informação percorra aquele caminho. Então, não tem como vir um hacker e tentar quebrar aquela criptografia no meio da viagem. Então, ou fica comigo ou fica com o banco. Aquela informação. Não sei não, mas nós dois nós estamos emaranhados, viu? Porque tem algo entre nós. Tem um clima. Aqui, ó. O Clodoaldo Souza. Professor, hoje qual é a principal área de aplicação da mecânica quântica? A principal área de atuação? Na mecânica quântica, hoje em dia, ela atua em qualquer área, tanto da física, como da química, quanto da biologia, quanto da matemática, né? A mecânica quântica, ela abrange um ramo incrível, né? Mas se você parar para pensar, onde é que ganha-se dinheiro na mecânica quântica, né? Vamos ganhar dinheiro na mecânica quântica, né? Aí eu quero montar, por exemplo, processadores, né? Como processador quântico, né? Ou eu quero montar componentes eletrônicos à base da mecânica quântica, né? Que é componentes à base de grafeno, né? Componentes à base de isolante topológico, né? Componentes que não tenham perca, né, de informação durante o processo de informação. Por exemplo, durante o processo de informação de um computador, uma parte da energia é perdida devido à dissipação, né, pelo calor, né? Eu posso criar um dispositivo que minimize essa disposição, essa predisposição do componente a aquecer. Então, a quântica ela atua nisso para que eu tenha a menor perca de energia. Então, tudo que mexe com energia, né, sempre é atrativo, e a mecânica quântica está trabalhando sobre isso, né, e no transporte de informações, como a spintrônica, né. Então, a spintrônica aí é um dos ramos que está crescendo muito na mecânica quântica, né. Então, tudo que mexe com energia sempre é algo rentável e sempre é algo que eu
o pessoal gosta de trabalhar, né? Certo. Professor Otávio pergunta, acho que essa tua colocação aí já responde um pouco, mas eu vou fazer aqui a pergunta. Qual o fator limitante para o emprego em larga escala da computação quântica? Estaria associado ao controle de baixa temperatura? Hoje em dia, como a computação quântica é algo criado basicamente em laboratório, você deve ter um controle exorbitante da temperatura local, né, onde está sendo executado o processador, onde o processador vai executar o programa, né, e como eu falei, hoje em dia, uma leve interferência, né, no emaranhamento quântico, né, como um fóton, ele pode quebrar esse emaranhamento e eu tenho que recomeçar novamente do zero, né. Então, hoje em dia, o que leva-se em consideração, né, na computação quântica, né, é o tempo máximo que eu consigo manter os sistemas emaranhados, né. Então, hoje em dia, esse tempo é muito curto, né, por isso que a computação quântica ainda, o tempo de programação ainda é muito pouco, né, você não consegue programar algo que leve 10, 15, 20 anos, como um supercomputador, né. Então, como o professor Otávio questionou aqui, a temperatura ainda hoje é levada em consideração, né. Por isso que aí, os Estados Unidos, né, está investindo anualmente, né, 1,2 bilhões, né, em computação quântica, né, para tentar resolver esse problema e torná-la acessível, né, porque aí é onde o comércio lucra com essa tecnologia, né, tornar ela acessível. Certo. O Albert, o Jonatas, né, senhor Albert Jonatas, ele pergunta, acho que quase igual ao Clodoaldo, mas também farei a pergunta, professor, quais são as atuais áreas de pesquisa sobre mecânica quântica no Brasil? No Brasil, ainda nós estamos vivendo, né, mais como eu posso dizer, né, da área teórica, né. No Brasil, como no meu caso, né, no meu caso, eu trabalho com mecânica quântica, né, com observação de fenômenos ainda teóricos, né. Eu quero observar um fenômeno, né. Eu quero imaginar, por exemplo, um trabalho feito por mim, pelo professor Aguimael, pelo professor Macedo e pelo Luiz, né. Nós imaginamos, né, que o DNA, né, como o DNA ele carrega a corrente, né, por que não simular um processo de condução de corrente quântico no DNA, certo? Então, nós fizemos essa simulação. Então, aqui no Brasil, se trabalha mais com simulação de efeitos associados à mecânica quântica, né? A tecnologia que nós podemos desenvolver sobre mecânica quântica, né, ela está mais associada ao grafeno, né? Então, você trabalha aqui no Brasil, né, na obtenção dessa estrutura, né, do grafeno, que é a estrutura que você pode aplicar conhecimentos quânticos sobre ela, né, e analisá-la, né, mas, por exemplo, construção de dispositivos quânticos, né, aqui a gente não tem. No Brasil, infelizmente, a gente não trabalha com essa característica, né, que é construído. Anilton, no teu tema do teu Lattes, só eu sei que está fora do tema da apresentação, mas tem a ver com quântica, né? Fala um pouco sobre esses isolantes topológicos, né? Que você trabalha, esse tema específico. Pois no caso, eu trabalho com isolantes topológicos, né? Que é uma substância na qual a gente pode observar as propriedades quânticas deste material, né? O que esse material tem de revolucionário? Esse material, né? Ele consegue transportar corrente, né? Sem que haja dissipação de energia, né? Por exemplo, você tem na sua casa, né, a corrente elétrica é transportada por fios condutores, né? Como no caso o cobre, né? Só que o cobre, como material condutor, né, muitas partículas são dispersas, né, devido a colisões entre elas, né? E a colisão com o próprio material que recobre o cobre, né? Então, você dissipa a energia na forma de calor. Agora, imagine você ter um material onde não existe praticamente dissipação. O que é que isso leva de importância? Que eu posso pegar uma informação e levar ela para outro ponto sem que nada seja perdido durante esse processo, né? Esse isolamento topológico é um dos materiais que estão sendo utilizados, né, para descrição ou para fabricação futura de computadores quânticos acessíveis a todos, né? E já temos, digamos assim, experimentais esse material, já? Isolantes? Já foi descoberto, mas tem material feito tanto na natureza, né, com essa propriedade, né, você pode modelar, ou você pode pegar e pode fazer em laboratório, né, este material, né.
Não o pessoal está trabalhando em cima com vontade, pessoal, em isolantes topológicos, né? Daqui a uns 5 a 10 anos, nós veremos a aplicação dele em dispositivos eletrônicos, né?